Olá, boa tarde. Vamos apresentar para vocês agora uma proposta de eficiência energética utilizando domótica. A nossa ideia principal é um sistema de baixo custo que pode ser implementado na residência de vocês. O nosso grupo é a Aline, eu, Anderson Martins e o meu amigo Gabriel Bueno. A gente faz parte do curso de Engenharia de Controle e Automação da UFOP. E agora o Gabriel vai falar um pouquinho sobre a domótica para vocês. Boa tarde. A domótica, ela vem do conceito de uma junção de palavras de domos, que significa casa, e robótica, como vocês provavelmente já sabem, que significa a tecnologia integralizada a outros meios. Basicamente, a domótica se preocupa no assunto em que tange a utilização de conceitos de informática, automação industrial e outras tecnologias para que consigamos integrar de forma mais rápida ações que antes eram mais difíceis de serem feitas. A domótica não só se integraliza em diversos ramos, como segurança, conforto ambiental, a monitoração remota e a segurança física e patrimonial da sua residência. Nós temos diversas maneiras de automatizar a nossa casa, trazendo benefícios que podem vir a ser até economia de energia na nossa conta de luz, como também a gente pode identificar intrusos indesejados na nossa casa. Uma outra aplicação bastante interessante também é a detecção de incêndio, e amplamente utilizada, principalmente em residências que utilizam gás natural pelo encanamento. Como uma proposta teórica, nós vamos apresentar alguns conceitos de microcontroladores e alguns módulos que nós podemos utilizar para automatizar a nossa residência. Bem, o Arduino Uno é um microcontrolador utilizado e ele é justamente criado para que as pessoas consigam fazer simplesmente sem ter conhecimento prévio nenhum com relação à eletrônica. Ele é um módulo projetado para iniciantes, e como você pode ver, é simples, ele tem uma conexão USB, ele tem diversas portas, então, assim, inicialmente, ele é um módulo bastante simples para que você consiga implementar na sua casa o modelo de domótica. A gente também tem outros módulos, como o ESP32, o ESP8266 e o ESP01. O ESP32, diferentemente do Arduino Uno, ele possui uma conectividade Wi-Fi. E o que faz o Arduino Uno também parecer um pouco menos atrativo para a nossa residência. Acontece que também podemos integralizar um módulo Wi-Fi no Arduino Uno através de um Shield. Um Shield nada mais é do que uma conexão que iremos colocar no Arduino para que ele consiga ter acesso ao Wi-Fi. Aqui a gente fez uma comparação bastante interessante, que a gente pega o tamanho de cada um, né? E aqui a gente tentou trazer uma proporção basicamente idêntica à realidade, e a gente vê que o ESP01, que é o menorzinho de todos, ele se assemelha bastante a uma moedinha de R$ 1. Então, assim, você percebe que na sua casa você vai poder automatizar sem ficar com aquele monte de fio ou aquele monte de materiais espalhados por toda a sua residência. O que difere cada um deles também, e é legal citar, é a quantidade de processamento. E a gente fez uma análise, na verdade, pesquisamos uma análise da capacidade de processamento de cada um deles, que a gente vai apresentar posteriormente. Aqui é um exemplo simples, né, do código da IDE do Arduino. A IDE nada mais é do que um ambiente de desenvolvimento onde você programa o seu Arduino. E aqui, como vocês podem ver, essa aqui é uma das funções básicas que vem dentro do Arduino, é a função setup, que é onde a gente define nossas variáveis, né? Então, por exemplo, se a gente quisesse controlar a temperatura do nosso ambiente, a gente colocaria uma variável chamada temperatura, e aqui no loop a gente colocaria alguma coisa associada para que essa temperatura conseguisse ser medida constantemente.
esse é um exemplo simples, mas a ideia funciona dessa maneira. Muitas pessoas começam, inclusive, a aprender domótica brincando por aqui, e aqui a gente fez a nossa comparação de desempenho, né, que você pode ver que o ESP32 é muito mais potente que o Arduino Uno, e ele também, né, além disso, ele tem a conectividade Wi-Fi, o que torna-se mais interessante ainda para a aplicação da domótica. E aqui o Anderson vai passar um pouquinho sobre a parte dos microprocessadores para a gente. Muito bem. Como o Gabriel explicou aí anteriormente, a ideia nossa seria integralizar todos esses Arduinos e ESP32, enfim, esses microcontroladores conectados a uma rede, no caso Wi-Fi, que seria mais fácil pela praticidade de não necessitar de cabos, né? E para concentrar todos esses dados e armazenar e torná-los também disponíveis na internet ou até mesmo em aplicativos pelo celular ou pelo notebook, tanto remotamente como localmente, né? Para que a pessoa possa tanto ter controle em tempo real, né? Do que está acontecendo, como também ela possa gerar um banco de dados para posteriormente analisar até alguma questão de consumo. Então, a nossa ideia foi trazer esses microprocessadores, que eles são, na verdade, como pequenos computadores, e a gente utilizaria eles como servidores, né? A gente pode fazer uma instalação ali, às vezes, geralmente se utiliza Linux, né, nessas instalações, mas assim, tudo bem simples, bem simplificado, que eles vão conseguir armazenar todas essas informações, né, concentrá-las. Então, temos o primeiro exemplo aqui, que é bem conhecido, que é o Raspberry. Nesse caso aqui temos o Pi 4, né, que é o mais recente, né, microprocessador. Temos também o NVIDIA Jetson Nano, que ele faz exatamente o mesmo papel, só que o Jetson Nano ele tem uma particularidade, que ele tem uma GPU integrada. E essa GPU, ela vai nos permitir rodar até aplicações de inteligência artificial, reconhecimento de objetos, reconhecimento de pessoas, por exemplo. A gente pode, por exemplo, no ambiente da sala, detectar qual pessoa que está na sala e adequar, por exemplo, o ambiente às preferências dela, né? É uma ideia, assim, que poderia ser feito com a Jetson Nano, já que ela possui esse poder maior de processamento. E no terceiro caso, mostramos o concorrente da Asus, né? Que também vem ganhando muito espaço, apesar de que ele não é muito conhecido, mas ele é muito semelhante ao Raspberry também, tanto na faixa de preço quanto nas funcionalidades, né? Pode passar, por favor. Bom, aqui vamos apresentar, aqui são alguns exemplos de alguns sensores, né, que podemos utilizar. Todos esses sensores são de baixo custo. Na verdade, alguns aí, por exemplo, esse sensor de luminosidade, que é o LDR, pode custar centavos, né? E enquanto outros podem ser mais caros. Mas vamos dar uma explicadinha sobre cada um deles. Temos o sensor de presença, né? Esse sensor aí, ele já é acoplado a um módulo com circuito eletrônico, ou seja, ele já vem pronto para que você conecte a um Arduino, por exemplo. Então, ele pode detectar a presença da pessoa no ambiente e, por exemplo, se não tiver ninguém no ambiente, ele pode desligar a luz ou ligar a luz automaticamente, por exemplo, quando a pessoa entrar no ambiente. Outro sensor interessante que a gente tem é o sensor de luminosidade, né? Esse aí é um LDR, é um componente básico, né? Basicamente é um resistor que ele varia a sua resistência de acordo com a intensidade luminosa. E por que esse sensor é interessante para a gente? A gente pode obedecer às normas, né, técnicas de iluminação do ambiente e variar a intensidade luminosa da luz, né, a potência da luz, de acordo com o horário do dia, por exemplo, tendo assim um ganho de economia energética. Temos agora o sensor de temperatura e umidade, né, que ele é ideal para você monitorar o ambiente, para ver a qualidade do ar, de conforto, né, conforto térmico, né, e da umidade também.
Esse sensor aí também, ele já é microprocessado, então ele já sai aí, vamos dizer assim, né, a grosso modo, já sai aí a temperatura e a umidade já processados, então é só você conectar ele ao Arduino ou ao ESP e ler essa informação, né. Temos também um sensor de gás. Esse aí é um dos exemplos, né, ele pode ser usado para medir gás natural, né? Metano, monóxido de carbono também, tem um sensor específico para isso. E esse sensor ele seria utilizado tanto para detectar vazamentos, né, possíveis riscos de explosão, quanto também ele pode ser utilizado no conforto ambiental, no caso de detecção de monóxido de carbono, né, no ambiente, se estiver muito saturado. Então, a gente pode providenciar uma troca desse ar, né, do ambiente. Por último, temos esse sensor de corrente que a gente encontrou. Não é muito caro, né? Comparado assim com um sistema de monitoramento de consumo, né? Esse sensor seria usado justamente nisso, no monitoramento de consumo de energia elétrica, né? Então a gente mediria a corrente através desse sensor que o sistema da casa está consumindo e também a tensão, e dessa forma a gente poderia calcular ali a potência consumida ali, né, requerida ali, e fazer a curva de carga da nossa residência. Pode passar, por favor. Na medida que a gente tem esses dados coletados, né, a partir dos sensores, a gente vai utilizar do processamento e da escolha do usuário também para tomar certas ações, né, no ambiente, a interação. Uma primeira interação que a gente pensou é a abertura e fechamento automático de persianas, né? Então, a gente deu esse exemplo aí desse motor cilíndrico, que ele é específico para ser usado em persianas. Assim, vai ter vários modelos, claro, né, de acordo com o tipo de persiana que você está utilizando, mas a gente consegue, de forma simples, controlar essa abertura aí, dependendo do gosto do cliente e do tanto de iluminação natural que você quer que entre no ambiente ou não. Temos também as válvulas, né, que podem servir para controlar tanto temperatura, dependendo do seu sistema de condicionamento de temperatura, né. Tanto também a gente pode controlar o sistema de água também, né. Então, em cima a gente tem a válvula solenoide específica para gás e abaixo a válvula solenoide específica para água. Como é que funciona essa válvula? Ela abre e fecha dependendo do sinal que você manda numa bobina que tem nela aí, né? Bem simples. E por último, temos o relé, né? Nesse caso aí temos um módulo com 8 relés. O funcionamento dele também é bem simples. Você manda um sinal para ele e ele vai desligar ou ligar. Isso aí vai servir para você ligar ou desligar equipamentos como lâmpadas, sei lá, televisores. Por exemplo, se você quer detectar que uma pessoa não está no ambiente, você pode desligar os equipamentos daquela sala, por exemplo. E esse relé é bem assim, uma peça-chave, assim, dá para utilizar bastante. Beleza, próximo. Aqui, gente, é só para dar uma... Às vezes, quem não tem muita familiaridade com isso, às vezes pode achar muito complicado. Hoje em dia, atualmente, a gente tem muito material na internet disponível e bons canais no YouTube, por exemplo, inclusive em português. Então, eu trouxe esses dois canais aqui que eu costumo assistir muitos vídeos para ter ideias tal, e aprender muitas coisas, que é o Fernando K., que ele é engenheiro eletricista e também da computação, né, cientista da computação. Então, ele tem esse canal no YouTube especializado ele destrincha tudo isso aí que é relacionado à domótica e a Arduino, ESP, enfim. Ele conhece muito e ele passa esse conhecimento de graça, né? E do outro lado temos o Wagner Rambo, que também o canal dele é muito bom, muito interessante. Ele também é engenheiro eletricista e além dele destrinchar esse lado dos microcontroladores, ele passa muitas dicas de eletrônica que são muito úteis num projeto desse de domótica. Bom,
Agora vamos falar um pouco dos casos específicos, assim, né, de como que seria feito. Na iluminação, tivemos algumas ideias aqui, né, só para ter um norte, né, a gente poderia controlar a intensidade da iluminação, né, como eu já tinha dito antes, por exemplo, controlando a abertura de persianas, controlando a potência dos LEDs, né, fazendo a dimerização dos LEDs. Podemos controlar também uma sensação ambiental, né, mudando a cor, por exemplo, do LED, como a gente vê naquela sanca ali que o cara colocou uma cor azul, né? E como a gente sabe, as cores elas têm grande influência nos nossos sentimentos, né? No conforto em si. Outra coisa que a gente pode modificar também é a temperatura, né? Da iluminação. Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, se você tem hoje em dia é muito comum, né? A gente trabalhar em home office e, por exemplo, uma iluminação para estudo e para trabalho, a gente sabe que a iluminação com cores mais frias, mais do neutro para o mais frio, né? A gente traz um ganho de atenção, né? Então, a gente poderia por exemplo, escolher o modo estudo ou o modo trabalho, de modo que a iluminação fique mais fria. E caso a gente esteja fazendo uma outra atividade que seja mais relaxante, por exemplo, uma leitura recreativa, ou até mesmo, sei lá, assistir um filme, ou até mesmo está na hora de você começar a desligar para você querer dormir e tal, a gente pode trazer essa iluminação para um tom mais quente, que é um tom que a gente sabe que é mais aconchegante, né? Então é isso sobre iluminação. Boa tarde, pessoal. Continuando falando sobre essas aplicações específicas da automação residencial, uma das aplicações mais pertinentes que a gente tem é o conforto que você tem na sua casa, né? Que você busca, porque é um lugar que você fica o tempo todo, praticamente. E a automação residencial, ela traz um controle fácil quando se trata do conforto térmico, e ele pode ter sistemas integrados inteligentes para detecção de pessoas em um certo cômodo ou na casa inteira. E com isso ele vai adaptar a temperatura de acordo com a temperatura o clima de fora da casa e também com a quantidade de pessoas presentes dentro da casa, né? Por exemplo, se você está sozinho na sua casa, o sistema ele vai entender que ele não precisa resfriar tanto ou esquentar tanto, porque não tem tantos fatores influenciando nesse aumento de temperatura, né? Mas aí, se tiver mais pessoas, por exemplo, entram mais 5 pessoas na casa, o sistema ele vai entender que ele precisa de mais potência para fornecer um conforto térmico para todas as pessoas presentes dentro dessa casa. E, inclusive, temos o acesso remoto. Se você tem um sistema implementado na sua casa e você não quer que ele fique ligado o tempo todo, quando você estiver no trabalho, por exemplo, você pode setar ele de longe, pelo seu celular, né, na rede Wi-Fi, e setar ele para ligar, por exemplo, 15 minutos antes de você chegar na sua casa, para quando você chegar lá, tá a temperatura que você almeja. Pode passar. Uma implementação também que pode ser feita é no chuveiro elétrico. Pode ser controlada a potência, para você ter um valor de temperatura que você prefere, né? Você pode fazer essa medida e também você pode temporizar o tempo de banho para prevenir o excesso de uso de água e de energia sem necessidade. Um lugar que pode ser bem utilizado isso, como exemplo, são as repúblicas, que geralmente tem 15 ou menos ou mais pessoas por aí, e você pode setar um tempo, por exemplo, 10 minutos para cada pessoa, para que não haja desperdício ou um aumento inesperado na conta de luz no final do mês, e na conta de água também. Pode passar. Monitoramento do consumo. Como a gente foi citado anteriormente, a gente tem a opção de monitoramento utilizando o sensor de corrente e tensão. Nesse caso, a gente usa o sensor de corrente não invasivo, né, que ele pode ser fixado ao redor de qualquer linha de alimentação
e ele vai mostrar a quantidade de corrente que está passando através dela. E com isso você tem um maior controle, né, de quantidade de energia que você usa. E esse sensor ele é interessante porque ele pode medir correntes até 30 amperes. Ele é um sensor ótimo para ser construído um próprio monitor de energia ou até mesmo um protetor de sobrecorrente para uma carga de corrente alternada. Pode passar. A gente vai apresentar aqui um exemplo de uma planta, uma implementação de domótica, uma casa de 3 quartos, uma sala, uma cozinha e um banheiro. Pode passar. Nessa planta a gente fez um orçamento para a implementação de domótica em baixo custo. E foi utilizado um ESP8266 para cada cômodo, no total de R$210, um Raspberry para controle, no total de R$285, 2 medidores de corrente para o chuveiro, que é R$145,80, motor cilíndrico para cada janela de cada quarto e da sala, no total de 2.200. O sensor de umidade e temperatura, para ter maior controle de temperatura, 52,50. Fita LED RGB para os quartos e para a sala, R$70. Sensores de presença para cada cômodo, R$84. E um conjunto de relé para controle dos sensores e dispositivos, R$140. Nisso, a gente teve um total de R$3.187,30 somente com os aparelhos. Isso sem contar a mão de obra e implementação que seriam utilizados. Pode passar. Se você contratasse um serviço de uma empresa de domótica, você poderia pagar até R$13.000 por um serviço. Claro que isso depende do tamanho da sua casa, da quantidade de equipamentos que você vai utilizar. Então, fica mais viável para a gente comprar os aparelhos separados e tentar aprender, por exemplo, nos vídeos do YouTube, que são bem didáticos, inclusive. Se você quiser implementar um sistema desse, não fica muito complicado. E esse é a nossa proposta de implementação.